Tá valendo! 1º de abril de 2020, pauta em Disparado, programa de comentários e análises do Portal Disparada. Semanalmente traremos os pitacos e previsões dos nossos editores. Ao meu lado, virtualmente, por causa da quarentena, e a gente cumpre. O segundo palmeirense mais bonito do Disparada, Ricardo Begosso. Boa noite, Renato. Boa noite, Bia. É um prazer estar aqui com vocês, com o segundo editor mais bonito do Disparado. E ela, que além de pesquisadora, editora, é a lenda viva do atletismo universitário, Bia Narita. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bora lá. Então, gente, nós estamos começando, então já peço de antemão paciência de vocês. A gente vai tentar melhorar cada programa, mas esse comecinho vai ser difícil. Mas com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos lá. Bom, a pauta não podia ser outra, coronavírus. Coronavírus é o que só se fala nisso no mundo com razão. São aproximadamente 900 mil infectados, 45 mil mortos. No Brasil, são 240 mortos, 7 mil casos confirmados. E a pergunta que não quer calar, Ricardo, estamos preparados ou não? Eu acho que definitivamente não, né? Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Agora foi. Então tá bom. Eu acho que se tem uma resposta para essa pergunta, ela com certeza é não, né? Se a gente pega para analisar o descaso com a saúde brasileira nos últimos 20 anos, 30 até, se a gente for voltar lá atrás até na época da Constituição, a gente tem uma realização mínima do que foi proposto lá atrás no pacto social que a gente formou no período da democratização. Hoje em dia, a gente com certeza não tem assim, nada perto do que a gente poderia ter em termos de financiamento. Muita gente fala de subfinanciamento do SUS, tem uma série de questões que podem ser levantadas nesse sentido. E só para ter uma ideia, eu acho que o mais importante, com certeza, tomando aí o panorama constitucional mesmo, que em 2016 a gente implementou um teto de gastos e a gente congelou as despesas na saúde por 20 anos. Então, até 2036, os gastos em saúde foram congelados nos níveis de 2017. Isso é muito preocupante. A gente está em 2020 agora, diante de uma crise sem precedentes, e assim, inestimável a perda que ocorreu nesse período. Então a gente tem uma defasagem, mais ou menos, que já vem de muito tempo, né? E você, Bia, você acha que a gente está preparado? Eu acho que de jeito nenhum. Seguindo ainda essa linha do Rica, lembrando do teto de gastos, tem que lembrar também que em 2017, por exemplo, foi aprovada uma reforma trabalhista que acabou flexibilizando muito as relações de trabalho. Em 2019, por exemplo, pesquisas feitas por alguns institutos de pesquisa acabaram identificando que 41% da força de trabalho do Brasil é de trabalhadores informais. Essas pessoas vão ser altamente impactadas agora com as paralisações por causa da quarentena, e o governo tem demorado muito, né, para dar sinais de que vai auxiliar essas pessoas, as micro e pequenas empresas, sem contar que existem algumas projeções. Teve uma pesquisa disponibilizada agora no final do mês de março, pela Fiocruz e pela FGV do Rio, que mostra que pode ter uma segunda onda de epidemia aqui no Brasil, se não forem levadas a sério as políticas de distanciamento social, de lockdown, né? E daí se elas trariam mais pelo litoral do país, que é a faixa litorânea, que é onde estão também concentrados uma grande parte da população brasileira, que na primeira onda foram os grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E você já vê um certo pânico em relação ao número de leitos nos hospitais, porque não há leito para todo mundo. E não é só quem será afetado, não serão apenas as pessoas vítimas de coronavírus, né? As outras pessoas que também precisam de leitos hospitalares serão afetadas. Não, e a gente vê assim,
que, para ter uma noção, é o seguinte, nós estamos 15 dias fechado o país todo, em lockdown, e o governo até agora não fez nada na prática. Na prática, qual que é o Estado brasileiro fez o quê? A Federação Brasileira fez o quê? Quer dizer, na prática fecharam tudo e não fizeram nada. Nós temos 15 dias parados e a previsão agora do chamado Corona Voucher é para daqui 10 dias. Quer dizer, quem não tinha que comer a 15 vai ter que esperar mais 10. Então, assim, a gente vê que a situação é caótica do último nível. Então, só para lembrar aqui, esse pacote Corona Voucher é de R$ 600, mais ou menos para 50 milhões de pessoas, lembrando que trabalhadores como pescadores, motoristas de aplicativo, artistas, estão todos fora. Então, esses 50 milhões não abarcam essa população, que é precarizada ao extremo também, e custa Exatamente. hoje, e custa 100 bilhões. Agora, eu estou com uma dúvida aqui, eu queria que vocês me ajudassem a pensar. Vocês acham que o governo, que foi em 15 dias não fez nada, vai conseguir distribuir esse dinheiro? Eu acho que a logística para o Bolsonaro é impossível. O que vocês acham? Ricardo? Eu acho que, para começar, o valor é pequeno, né? Ele não chega, ele passa por muito pouco da metade do salário mínimo, então está muito aquém do que as pessoas realmente precisam para sobreviver sem poder trabalhar. Considerando que o salário mínimo está, se eu não me engano, em R$ 1.054, R$ 600 é quase uma ofensa para essas pessoas que estão proibidas de trabalhar e não tem condição de arcar com a própria sobrevivência. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, vamos lembrar que a proposta inicial do governo foram R$ 200. E aí isso foi para o Congresso alterou isso para R$ 500, depois de uma discussão que durou um dia inteiro, e no final do dia, para não sair perdendo e com a imagem totalmente danificada, o governo acabou fazendo um pronunciamento dizendo que seria capaz de elevar esse valor para R$ 600, então um acréscimo de R$ 100, só para não ficar E feio. tomaram como iniciativa própria, né? Tiraram o crédito do Congresso. Exatamente. Agora, se é capaz de implementar isso, a gente tem que torcer para que seja, porque aparentemente é ou isso ou nada. Ô Bia, com R$ 200, que é a proposta do Bolsonaro, dá para fazer alguma coisa? Você paga ali uma conta de luz, uma conta de internet, você vê seu Netflix. Quem tem Netflix, né? Comer não dá não, né? Comer não dá. Comer fica... E dá para um mês só, né? Você vai fazer uma compra de mercado, a cesta básica não vai R$ 200. E Bia, o que você acha que poderia ter sido feito em relação a esse valor assim, mais ou menos, eu sei que é difícil a gente falar porque esses números são sempre muito distorcidos e a gente sempre fica de fora dessa discussão, mas tem de onde tirar um pouco mais de dinheiro, porque eu imagino que assim, se a gente não conseguir ajudar o povo numa pandemia, não vai conseguir ajudar nunca mais, né? Essa pergunta aí eu vou jogar pro Ricardo responder. Vai, Ricardo, com você então. Se dá para tirar dinheiro de outros lugares? Tem de onde tirar, sim. Tem. Cara, é a hora do momento, o momento do governo gastar, sem preocupação com de onde esse dinheiro vai sair ou não. Tem muita gente aí falando que a gente deveria pensar agora, colocar em pauta tributos sobre lucros e dividendos, sobre a herança, enfim, aumentar a progressividade da tributação, e eu acho que tudo isso é correto. Só que isso fica para depois. O momento agora não é de levar uma discussão dessa para o Congresso, o momento agora é de legitimar todos os gastos que forem possíveis. É um contexto não inflacionário e é totalmente possível que o governo gaste. O governo pode emitir dívida, o governo pode emitir moeda, isso não tem problema nenhum. A prioridade são os empregos. Com certeza. E assim, a gente fica desnorteado porque o governo, ele só, a parte de comunicação dele parece que só fala claramente coisa ruim, né? Então, tipo assim, a gente até ontem não sabia qual era o valor do Corona Voucher, mas ao mesmo tempo a gente já sabe hoje que daqui a 2 dias eles vão aprovar o corte do salário da iniciativa privada e do trabalhador em quase 70%, podendo chegar até 80%. Quer dizer,
Qual que é o precedente? Eu queria que vocês me ajudassem, aí quem souber, no mundo, como é que está essa discussão? Porque eu fiquei sabendo que o Trump estava dando $1.200 no mínimo para todo mundo ali. Em outros lugares, vocês têm alguma dimensão do que foi feito? Por exemplo, eu não tenho noção na China o que foi feito em relação a isso, tal. Vocês têm esses dados? Eu não tenho. Só uma observação, essa ideia deles aí de retirar o salário dos trabalhadores é mais uma retomada daquela MP 297 que foi o maior bafafá semana passada, em que eles queriam suspender os contratos de trabalho com suspensão de salários também por até 4 meses, né? E aí houve um rebuliço na internet, nas redes sociais, o pessoal caiu matando em cima do governo Bolsonaro e eles recuaram em relação ao artigo que dizia respeito a essa suspensão, né? E agora, hoje à noite, voltaram com esse papo de novo. Quer dizer, eles não têm compromisso nenhum. Mas é a ala estritamente ideológica do governo, porque o Carlos Bolsonaro hoje, por exemplo, publicou no Twitter dele que o Brasil está partindo para o socialismo com essas medidas de auxílio à população. Quer dizer, eles não têm eles não sabem sair do manualzinho que eles aprenderam, é só o achismo mesmo. É muito vulgar, né, gente? É muito vulgar, né, Bia? É vulgar demais. É impressionante. No momento em que a população brasileira mais precisa da ajuda do Estado, eles vêm com esse tipo de... E além de vulgar também, é uma falta de perspectiva histórica, porque ele está falando que isso é comunismo, mas no berço do capitalismo, que é a Inglaterra, com o governo de direita, o governo vai pagar 80% dos salários, até 2.500 libras. 2.500 libras hoje dá 10 mil reais. Dá mais até, dá mais, acho que dá 12. Então, assim, a gente, um governo de direita, né? Do Boris Johnson, que é com o perdão da palavra, também um troglodita. Ninguém aqui vai querer passar... Ele venceu o candidato radical de esquerda, trabalhista lá, por uma margem muito grande, inclusive. A República Socialista da Inglaterra agora, do Reino Unido. Exatamente. Todo mundo foi agora atualizada a lista de comunistas socialistas do mundo, então Boris Johnson e o Donald Trump nela. Com certeza. Não, isso é uma coisa que eu queria falar também, que eu estava querendo tocar, porque, pô, o Trump libera 3 trilhões, 2 trilhões ou 3 trilhões, eu não lembro agora. 2 trilhões. 2 trilhões. 2 trilhões. Ele libera 2 trilhões para a economia americana. Foi chegada a hora do socialismo americano? Pois é. Parece que sim, né? De acordo com o Carluxo, sim. Tem alguma dúvida? Não precisa nem esperar o Bernie Sanders ganhar a eleição. Não. E esse plano dos Estados Unidos, vocês têm alguma dimensão mais ou menos do que ele consiste, em linhas gerais, assim, sem especificar muito, que também a gente nem tem muita como especificar, mas em relação a quais setores que privilegiam a economia, mais ou menos? Eu acho que tem 2 questões muito centrais. Uma delas, talvez, possivelmente a mais importante, é a questão da emissão monetária. Eu acho que é sem precedentes a quantidade de dólares que o Fed, que é o Banco Central americano, está emitindo nesse momento, injetando uma massa de liquidez na economia que é algo assim inimaginável para nós. Eu não sei quantas vezes cabe o PIB brasileiro ali, mas de outro lado também tem um aspecto da reconversão industrial. Eles lançaram mão lá do National Defense Act, que é uma lei de tempos de guerra, e indústrias de todos os setores estão tendo que redirecionar seus parques produtivos para atender a demanda da área da saúde. Então, eu acho que é de uma magnitude enorme o que eles estão fazendo lá. E Bia, você que também estudou muito a questão da China e tal, você vê semelhança entre esse pacote de indução da economia de 2 trilhões dos Estados Unidos com a política chinesa, em linhas gerais? Sim, o governo chinês, quando eles fizeram com que algumas fábricas mudassem a linha de produção para produzir equipamentos hospitalares, máscara, álcool gel, eles foram altamente criticados pelos governos de países ocidentais, taxados de autoritários, porque são liderados por um partido comunista, né? Mas quando a crise chegou
nos Estados Unidos, na Europa, os governos ocidentais fizeram a mesma coisa. E para salvar a economia, né? Quer dizer, eles criticam a China, mas fazem igual. É o famoso fala Exato. mal, mas paga um pau, né? É, se, eu, se eu puder também acrescentar um negócio aí, é que claro. não é Não qualquer pode. indústria que é capaz de realizar esse movimento. Isso aí é o que está sendo chamado de reconversão industrial, né? Quem tem tocado muito nesse assunto hoje é o Paulo Gala, a Mônica De Bolle, enfim, nas redes sociais e tal, discutindo esse tema. É a capacidade de você pegar uma indústria que produz um motor de carro, produz ar-condicionado para automóvel particular e fazer ela produzir aparelho respiratório para colocar numa UTI. Isso não é um processo simples. E aqui no Brasil tem uma empresa que já começou a fazer isso, que é a Embraer. A Embraer está fazendo isso e a Embraer foi basicamente o governo entregou ela de mão beijada para a Boeing no ano passado. A gente tem que lembrar da importância que é de ter essa capacidade de internalização da produção industrial. E a gente abriu mão disso e agora a gente está vendo que em tempos de crise isso é extremamente fundamental. Você tem que ficar à mercê do voluntarismo de algumas empresas alterarem a produção por conta própria, porque você não tem um governo capaz de direcionar isso, né? Exatamente. E no pior caso, dependendo de importações num cenário de desarticulação total da economia internacional. Isso é terrível, né? Ô, Bia, eu queria que você complementasse em relação a isso, com esse negócio que o Ricardo falou agora, com esse link, de como esse negócio da gente ser altamente dependente das exportações prejudica na resolução desse problema, né? Sim, tem essa questão que o Ricardo apontou, e, por exemplo, quando você envolve questões políticas, igual na semana passada, nas redes bolsonaristas, corre a rodo, assim, a culpa da China em relação à expansão do coronavírus no mundo, e um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, criou um impasse diplomático enorme com a embaixada chinesa na semana passada, e sendo que a China está exportando para... Eles já ajudaram cerca de 90 países dos 206 onde foram confirmados casos de coronavírus com equipamento e médicos capacitados para atuar diretamente na linha de frente contra o coronavírus. E além de você, no Brasil, por exemplo, ter esse problema em relação à questão industrial, você tem um grupo político que inviabiliza, às vezes, ajuda humanitária até, num momento de crise muito grave do país. Não, isso é gravíssimo. E assim, uma coisa, pegando agora o link que você está me falando, uma coisa que eu também notei é que nos últimos 3 dias a imprensa mundial passou a comprar esse discurso, né? Porque até então é um discurso do marginal da extrema-direita do mundo, da direita conservadora. Mas hoje em dia parece que, hoje mesmo, o Washington Post fez um artigo ridículo também, culpabilizando a China e tal. Então, a gente sabe que a mídia no mundo tem dono, a gente sabe muito bem por quem ela opera e para quem ela opera, e como que funciona isso tudo. Só que é o seguinte, nesse momento, eu queria agora que a Bia, que eu sei que está com isso mais na ponta da língua, primeiro, depois o Rica, qual que é o exemplo chinês nessa resolução desse coronavírus, que foi o país que, assim, eu tenho os dados aqui, que é o seguinte, na China, a gente tem 4.476 mortes. Quer dizer, 3.316 mortes. Os Estados Unidos, que é 4 vezes menor, já tem 4.000 mortes. Quer dizer, já passou a China. E dizem que não está nem no pico ainda, não chegou nem perto do pico. Então, qual que foi a solução da China? Por que a China tem esses números assim, muito abaixo do resto do mundo? E é preciso lembrar que o vírus começou a ser espalhado. O local onde foi primeiro identificado foi na província, na cidade de Wuhan, na China, né? E foi tratado como epicentro por muito tempo, mas agora, no final de março, os Estados Unidos se tornou o novo epicentro do coronavírus. Lembrando que ele foi reportado para a Organização Mundial da Saúde no finalzinho de 2019, quase virando para 2020. E já são 4 meses, e em 4 meses a taxa de mortalidade na China foi essa que
o Renato falou, e os Estados Unidos, em menos de um mês, já conseguiu ultrapassar o número de mortos que teve na China. E muito do que contribuiu para que a China conseguisse controlar foi porque assim que eles perceberam a velocidade da propagação do vírus, já entraram com medidas fortíssimas de isolamento social, de quarentena. E coisa que foi negligenciada pelos países ocidentais, que demoraram muito tempo, a exemplo da Itália, que é um dos países na Europa que mais sofre com o coronavírus, e a gente está tendo um exemplo aqui no Brasil. Se não fossem os governadores de estado atuarem por conta própria em cada um dos seus estados, nós poderíamos estar numa situação parecida com os países europeus e com os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ainda tem a questão de que o número de pessoas, de casos confirmados é alto, porque eles têm teste em massa, coisa que nós não temos aqui. Então, há uma defasagem de dados muito grande. Mas, enfim, voltando à questão da China, não é de hoje que eles têm essa capacidade de lidar com crises. Eles têm um histórico muito grande, é um dos povos culturas mais antigas que se tem notícia na história do planeta. Enfim, e há muito tempo eles vêm investindo muito em pesquisa, em educação, tanto que os pesquisadores chineses conseguiram decodificar o genoma do Covid-19 em um tempo recorde. E depois eles acabaram compartilhando isso com os pesquisadores de outros países para que eles também pudessem atuar conforme fosse preciso quando o vírus chegasse a cada um deles, né? Também tem uma capacidade de organização da sociedade muito grande. Por exemplo, eles conseguiram levantar 2 hospitais em menos de 10 dias para tratar exclusivamente do coronavírus, coisa que não tem precedente nenhum no mundo. No mundo, né? E só agora para passar para o Rica uma coisa. Ô, Rica, a China é o vilão ou o mocinho? Como a gente enxerga dentro dessa dualidade aí iluminista? É o farol que a gente tem que se espelhar ou é um medo que a gente tem que ter? Porque é o seguinte, a mídia hoje está vendendo que a gente tem que ter medo, porque a China mentiu, porque a China está com os números estão errados, foram mal divulgados por causa da ditadura comunista chinesa. Ricardo, me diz um pouquinho o que você acha sobre isso aí. Eu acho que a China ela tem suas particularidades, né? É difícil situar essa resposta numa medida aí, de certa forma, maniqueísta, porque é um país muito complexo dentro de um mundo muito complexo. Então, de fato, tentam pintar o caso chinês como um caso que excede qualquer padrão razoável dentro aí de uma rivalidade que existe entre Ocidente e China no momento. Mas eu acho que eles são um exemplo da forma como eles agiram, e não é à toa que eles agiram de forma muito rápida para acontecer isso. Eu acho que China, a gente tem que sempre levar em conta a história recente da China e dos países ocidentais, que inclusive Itália, França, Espanha, Estados Unidos, eu não sei o caso do Reino Unido, confesso que eu não tenho esse número na cabeça, mas todos eles já ultrapassaram o número de mortes na China nesse momento. E também a gente tem que pensar o seguinte, se eu não me engano, Pequim teve 5 casos, 5 mortes por coronavírus. A gente está em São Paulo e tem muito mais, já tem mais no Rio de Janeiro, já tem mais em quase todas as regiões do Brasil. E cidades na Ásia que tiveram pouquíssimas mortes pelo vírus, e isso tem tudo a ver com a história recente e competitiva entre Ocidente e China. A gente tem que considerar que o Ocidente vem numa trajetória de uma década de austeridade fiscal, enquanto a China, o que significa menos gastos em saúde, menos gastos em educação, segurança, técnicas de vigilância, e, enfim, enquanto a China vem num histórico aí de expansão dos gastos públicos e inserção cada vez mais ampla de camadas da população que antes eram excluídas. E a gente sabe que a China tem 1,5 bilhão de habitantes. E o que eles fizeram lá é absolutamente extraordinário. Eles conseguirem evitar que o vírus
espalhasse para o país inteiro, um país que tem uma população que chega a ser 5 vezes maior que a dos Estados Unidos, é impressionante. Eu acho que não dá para pintar eles como simplesmente um modelo heróico e tudo mais, porque é um país completamente diferente. A gente não conseguiria reproduzir na mesma escala todas as ações que eles estão tomando, principalmente considerando a distância que nós atualmente temos em relação à China, de atraso tecnológico, econômico e de organização política. Mas uma coisa é fato, eles investiram na tecnologia necessária para ter um monitoramento, uma atuação de políticas públicas, implementação de políticas públicas baseadas em muitos dados coletados. É uma concepção totalmente diferente da concepção do Ocidente. Nós trabalhamos com proteção de dados e a população oriental não tem esse problema da privacidade tão rígida como nós consideramos. Então, acho que são concepções culturais que permitem levar a política chinesa da forma como ela está sendo levada. E, enfim, é complicado taxar eles como vilões nesse cenário, eu acredito. Ótimo. E assim, eu concordo com o que estão falando. É obviamente que a gente vai jogando aqui para um para outro, mas a gente tem a consciência de que a situação deles é específica e tem dificuldade de implementar em outros lugares. Mas assim, por exemplo, a gente estava falando agora, parece que agora é lugar comum dizer que o Estado deve intervir na economia. Agora, a gente, como o Ricardo falou, a gente passou 10 anos demonizando a participação do Estado como indutor do desenvolvimento. Agora, finalmente, resolvemos acordar e parece que o Estado voltou a ser o como sempre, né? Sempre tem isso. A história do capitalismo recente tem isso, né? O Estado malvadão, depois, quando precisa, vem de joelhos pedindo ajuda. Dizer que é o fim do neoliberalismo é um sonho, Bia, o que você acha? Dizer que eu acho que depois que essa crise do coronavírus passar, vai ser muito difícil o neoliberalismo se manter no mesmo formato em que tem acontecido nos últimos anos. Porque ficou demonstrado que quando precisa, o Estado tem que intervir, sim. Tem vários economistas de formação liberal que têm falado, assim, a Mônica de Bolle, por exemplo, dane-se o Estado mínimo, agora é a hora de o Estado ajudar quem precisa, vários outros. Então você acaba quebrando um paradigma que existe de demonização mesmo, de intervenção estatal. Agora, como isso vai se rearranjar, já são outros 500, porque aqui no Brasil, como nós somos uma economia extremamente dependente, né, de outros estados, a gente fica à mercê do que países, por exemplo, como os Estados Unidos, reagirão à crise. Né? É complicado a gente prever mesmo esse cenário, mas como você disse, deu algumas pistas aí, eu estou plenamente de acordo com você, Bia. Acho que vai ser inviável agora você defender que a gente tem que parar de gastar com saúde, educação e ciência depois da pandemia. Pelo menos nos próximos 10 anos, esse discurso eles vão ter que ou adequar muito bem, que também não duvido que façam, ou assumir de fato que são assassinos, né? Porque objetivamente é uma escolha política hoje, né? Ou você opta por salvar vidas com o Estado ativo, ou você opta por ser passivo e deixar a gente morrer deliberadamente. Ô, Rica, você acha que é o fim do neoliberalismo mesmo? Ou é no achismo aqui, porque a gente não é evidente, mas a gente está tentando fazer uma futurologia aí. Olha, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode negar, que caiu por terra a falácia de que o orçamento do Estado é igual ao orçamento doméstico, que é um dos pilares do neoliberalismo, que força toda vez o governo, no caso dele pretender ou ter o projeto de gastar uma parte significativa do que é produzido pela sociedade em ampliar direitos sociais, enfim, uma série de questões importantes para quem trabalha e quem vive com muito pouco, é a questão do equilíbrio fiscal. Sempre se impõe esse discurso, né? Isso é característico do neoliberalismo, e a gente vê que em momentos de crise isso não faz o menor sentido. Simplesmente todo mundo precisa que o Estado gaste mais. Então,
uma questão que fica evidente é que dentro de casa você não pode gastar mais do que você recebe porque você vai ficar endividado. Isso é claro. Mas Acho que Que deu uma Ricardo, travada, né? Ricardo deu uma travadinha. Congelão, Ricardo. vocês estão me ouvindo? Agora estamos Ouvindo, novamente. sim. Aê, agora É, voltou, agora voltou. É, achei que tivessem congelado só os gastos em saúde, mas me congelaram também. Bom demais. Não, eu acho que assim, a gente, uma coisa, além dessa questão de que ficou evidente que o equilíbrio fiscal ele não é irrevogável, né, que a gente tem que gastar mais, principalmente em momentos de crise e com coisas que importam para a sociedade, fica evidente também que a gente está vivendo um momento que, apesar de não dar para prever como vai ser o capitalismo daí por diante, simplesmente nunca teve uma crise nessa escala. A crise de 2008 não teve essa escala. A gente não está falando de um programa de recuperação da economia daqui para frente. A gente está falando de um programa de reconstrução da economia. E eu acho que são duas diferenças muito fundamentais, porque não é simplesmente um caso de que ativos foram desvalorizados e vão ser valorizados de novo. Ativos foram destruídos. A gente tem canais de distribuição de mercadorias, principalmente em nível internacional, que eles colapsaram. A gente tem indústrias inteiras precisando ser reconduzidas para áreas essenciais sob comando do Estado. A gente tem hospitais privados sendo estatizados na Espanha, a gente tem companhias aéreas sendo estatizadas na Itália, uma série de questões do tipo. E eu acredito que isso é um choque para a vigência, para a duração do neoliberalismo, com certeza. Não, e assim, é aquela história, a gente nunca pode duvidar do arcabouço ideológico que esses caras vão querer empurrar pra gente, né? Mas agora vão ter que se pensar muito mais e melhor no que vão vomitar para nós para ver se a gente vai conseguir engolir, porque é uma decisão deliberada, não tem mais escolha. O mundo, o que você falou, Ricardo, e eu vou complementar com que o Átila, o biólogo que agora é o novo deus do Brasil, com muita justiça, e é um filho, e é um filho do desenvolvimento que o Brasil, é um exemplo que o Brasil deveria ter É a ciência nacional. Da ciência nacional e como pode ser, e como se tivéssemos mais Átilas do Brasil, as coisas seriam um pouquinho mais fáceis. Mas assim, o mundo não é mais o mesmo, né? O mundo, eu acho que definitivamente a gente vai ter que repensar as configurações das coisas, assim, e até mesmo, por exemplo, agora eu vou jogar para a Bia essa questão da China, com uma curiosidade que eu estava vendo ontem, parece que a China descobriu os casos do corona no terceiro ou quarto infectado. O que eu julgo, assim, o pesquisando por cima, quase impossível. É quase, imagina, uma doença respiratória, você descobrir no quarto infectado, quinto infectado. Isso é uma coisa que, assim, nenhum estado... Então, esse dualismo entre privacidade, entre um estado que consegue prever crises, é uma coisa que a gente vai ter que pensar daqui para frente, né? Sim, sim. É que, por exemplo, eu não sei se nesse caso desse infectado que foi identificado, se houve um agravamento muito grave da saúde dele, por isso ele foi ao hospital e talvez por análise de sangue, etc., tenham descoberto um tipo de vírus do qual não se tinha conhecimento antes, né? Mas o fato é que o investimento massivo que a China tem em saúde, em educação, em infraestrutura mesmo, permite com que eles possam identificar esse tipo de situação numa velocidade sem precedentes no mundo, né? E em relação às críticas que vem fazendo, o Átila hoje já compartilhou notícias falando de que a China acabou escondendo dados sobre o coronavírus. É muito importante lembrar, quando vocês estavam mencionando também os canais de comunicação que faziam esse tipo de acusação, todos eles são ocidentais, muito baseados em canais norte-americanos que têm feito isso, e existe uma questão muito pontual dos Estados Unidos, muito prática dos Estados Unidos de querer fazer esse tipo de propaganda, contra a China, né? Porque eles disputam a hegemonia política e econômica
com os chineses há alguns anos. E para eles é fundamental que você faça ataques desse tipo contra os chineses, contra o governo chinês e contra o povo chinês. É o que tem muitos artigos que estão no portal Disparada que mostram isso, né? Como tem tido uma propaganda aí contra a China. E como isso faz parte de um jogo político mesmo dos Estados Unidos, econômico. Não, e essa cobertura, e mais uma vez o gancho da Bia, que foi ideal. Eu acho que assim, o Disparada nesse momento tem feito um papel fundamental na mídia brasileira, porque é o seguinte também, eu não vou ficar falando de site, porque eu acho que isso é, ou de nome de mídia específica, que isso não interessa, mas inclusive na mídia alternativa, a gente pode muito bem olhar pessoas que compram esse discurso. Arautos do progressismo que dizem, né, ser progressista, pessoas que compram esse discurso. Quer dizer, no caso nem do Átila, que é um liberal convicto, tal, mas de outras mídias que a gente vê por aí, que saem por aí reproduzindo fielmente o que o Ocidente comandado, o que os Estados Unidos pauta no mundo, né? Então, assim, o Disparada nesse momento, e agora puxando a sardinha para o nosso lado, porque nós somos os editores, temos que puxar um pouco a sardinha. O site tem feito a cobertura, e aí parabenizar o Luiz Roque, que tem comandado muito bem essa cobertura, que diferencia das outras. Por quê? Porque ela consegue abordar, e ninguém que passa pano, ninguém aqui é vendido. O nosso objetivo é tentar demonstrar que as coisas não são assim como nos vendem. Então, assim, hoje mesmo nós tivemos 2 ou 3 artigos no site que são muito claros em exemplificar como essa pauta de, não, a China esconde, como isso aí é uma coisa meio dúbia, como ninguém apresentou nada, é tudo um diz que me diz, uma boataria sem fim, né? Então, acho que é importante a gente também dar os parabéns a todos nós, aí a salva de palmas a todos vocês, e ao Luizão que está assistindo a gente também, a todo mundo que coopera, a Bia, a todos os outros editores, a gente está fazendo uma cobertura muito justa. E no Brasil, vou ser muito sincero, não li em nenhum site ainda uma defesa aberta do que foi feito na China. Então, a gente tem tomado essa postura, é uma coisa muito legal, nossa, inclusive com milhares de artigos, assim, olha, vocês dois escreveram mais do que eu sobre a crise, eu queria recomendar, como eu sei que a modéstia impede vocês de recomendarem os próprios artigos, vocês procurem os autores, Beatriz Narita, Ricardo Begosso, que já semana passada, essa semana, já cobriram em relação a isso, e é importantíssimo, são textos importantíssimos. E acho que agora, para a gente finalizar o programa, eu queria que a gente tentasse, pelo menos, dizer o que o dever ser. Óbvio que não será feito o que a gente gostaria que fosse. Mas o que vocês acham que deveria ser feito a partir de agora, na situação que temos de hoje? O que deveríamos fazer para poder amenizar o problema que já é gigante e vai vir? Rica, você primeiro, Bia termina. Dinheiro na conta das pessoas. Dinheiro na conta das pessoas, dinheiro na conta das empresas. Sem contrapartida, o governo está querendo empurrar empréstimo para as empresas pequenas, médias, para as microempresas com linhas de crédito especiais, o que é um absurdo você forçar um empréstimo para permitir que uma empresa sobreviva para uma crise que ela não criou. Então, muita gente não tem essa opção. Isso não é considerado uma opção para essas pessoas. Essas pessoas vão decidir fechar a empresa ao invés de tomar empréstimo. Vai se tornar uma crise, assim, uma calamidade econômica no país. Então, eu acredito que o que tem que ser feito é aquela ideia de helicopter money, dinheiro de helicóptero. Você imagina um helicóptero sobrevoando a sua casa e soltando um pacote de dinheiro no seu quintal. Claro que isso não vai acontecer dessa forma, mas o governo, o Tesouro pode depositar um dinheiro na conta da pessoa física, pode depositar dinheiro na conta da pessoa jurídica. Porque essa é uma crise de oferta, mas ela também se torna uma crise de demanda com o passar do tempo. E essa crise de demanda, as pessoas não podem consumir, elas não podem sair de casa para comprar. E se elas saem, elas não vão encontrar os estabelecimentos abertos. Isso aí você só resolve dando dinheiro para as pessoas. Ô Bia, e você? O que você acha que a gente deveria fazer também? Pode repetir alguma coisinha também, se quiser. Não tem problema, não. O que você acha que deveríamos fazer?
Eu concordo plenamente com o que o Ricardo disse. E só complementando, assim, o governo propôs algumas medidas e aí muito vai pro Congresso Nacional, porque a presidência da República mais aliados tem mais criado entraves do que tem ajudado. Por exemplo, esse Corona Voucher que foi aprovado no Congresso já poderia ter sido sancionado antes pelo presidente da República. As medidas viabilizando como essas políticas emergenciais vão acontecer já poderiam ter sido feitas. Afinal de contas, o coronavírus foi identificado no Brasil no final de fevereiro, então, assim, já se passou mais de um mês, e a resposta do governo tem sido muito lenta nesse sentido, né? E é isso, tem que lembrar que o Brasil, além de ser o país do agro, é o país da pequena e média, da pequena empresa. E do mercado informal também, né? 41% da força laboral brasileira é de trabalhadores informais e com a economia parada, sem injeção de dinheiro na conta das pessoas, não tem como ter uma retomada. Isso que, os dados que você deu da economia informal, isso aí, para mim, é a chave, Bia. O que você falou, para mim, é a chave. Se a gente tem um número tão exorbitante, para não dizer catastrófico, de pessoas na economia informal, e quando dizemos informal, informalíssimo, né? Porque não é só... não são economias informais que existem uma organização, é um negócio varziano, uma coisa dificílima de se ajudar. Então, acho que eu concordo com vocês e acho que o que a Bia falou agora, para mim, matou a pau, que é assim, se a gente tem, já tem esse problema estrutural de uma economia altamente informalizada, o que a gente vai fazer? Já temos esse problema, já é um problema crônico nosso. Então, ou a gente toma esse coronavírus para mudar algumas coisas de verdade, ou, gente, é barbárie. A partir de agora não existe outra opção. Não vai dar que empurrar com a barriga, como fez o lulismo, o Fernando Henrique. Não dá mais, não dá mais. Eu acho que daqui para trás, agora a gente tem que mudar radicalmente as coisas aqui no país. E para encerrar, gente, eu queria agradecer vocês dois pela paciência. Gente, isso é um programa que foi feito de 2 dias, 3 dias para cá. A gente está tentando trazer o melhor e estamos aprendendo. Daqui a pouquinho vai ficar bom. Semana que vem a gente vai vir de novo. Os mensageiros do apocalipse. Então... Tá faltando um quarto aqui. Então, assim, nós vamos tentar trazer para vocês sempre uma análise mais sensata e observando, tentando fugir um pouco da mídia tradicional de verdade. Então, eu passo para vocês para fazerem as devidas despedidas do nosso público, para despedir do nosso público. Primeiro, Bia, você. Bom, pessoal, agradecer aí primeiro a paciência de todos vocês, agradecer também a audiência e lembrar que todos os temas que foram mencionados aqui, todos os pontos que nós tocamos, estão em artigos lá no Portal Disparada. Então, se você quer se aprofundar no que foi discutido, é só acessar o portal, acompanhar as nossas redes, porque sempre tem muito conteúdo de boa qualidade. É isso aí. E a gente se vê semana que vem. Rica, você. Eu também queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que vai assistir, e pedir para o pessoal dar uma olhada no site, ver os textos que a gente está produzindo assim diariamente, de manhã, tarde e à noite, sobre o coronavírus, a crise econômica, a crise política, as questões sociais que envolvem essa crise. E também agradecer muito pela presença aí do Renato e da Bia, e fiquem em casa. Bom, gente, muito bacana. Eu estou muito orgulhoso de ter feito parte desse projeto com vocês. A gente já se conhece há quase 10 anos aqui, todo mundo. O Disparado é uma coisa meio entre família, assim, a gente foi meio criando dentro do nosso grupo de amigos. É um prazer estar realizando esse projeto com vocês. Eu lembro de você, nós estamos agora também aqui no YouTube, o pessoal tem ajudado bastante, a Amandinha, o Tatu, o Álvaro, o Luan, todo mundo tem ajudado aqui no YouTube. Então, gente, se puder se inscrever, aquela coisa de youtuber, se inscrevam, sininho ali, ó, tem o sininho, bota o sininho pra gente poder... Sempre tem coisa boa aí, gente. E
acessem Portal Disparada, que a cobertura está muito boa. Mais uma vez, parabenizando o Luiz Roque pela estar comandando essa cobertura diuturnamente. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo enorme no coração. Até semana que vem. Valeu!